Os povos pré-históricos do município eram os índios patos, de cultura guarani, um ramo dos quichuas do Peru, também conhecidos por incas. Povos pacíficos de cultura neolítica. Os patos foram caçados por aventureiros paulistas que vinham de barco e os levavam para São Paulo como escravos. Foi tão intenso esse tráfico que 2/3 da população do estado de São Paulo falava guarani e não o português. Em São Paulo, os patos morriam desidratados, pois eram obrigados a vestir roupas de lã, do estilo português, e a trabalhar na lavoura sob escaldante sol tropical. Relatos da época diziam que os indígenas eram imorais, pois não tinham vergonha de mostrar suas genitálias. Os que se recusavam a vestir-se eram condenados pelos tribunais da Santa Inquisição que atuaram no Brasil colônia. No século XVII, os padres jesuítas espanhóis, com sede em Assunção, no Paraguai, resolveram estabelecer reduções à margem esquerda do rio Jacuí. Roque Gonzalez, padre jesuíta vindo de Guairá, fundou a primeira redução, próxima à atual cidade de Ijuí. Um século mais tarde, as reduções se espalhavam por boa parte do atual Rio Grande do Sul. No atual município de Sertão Santana, havia uma redução da erva mate. A erva mate era mascada pelos índios guaranis, pois ela combatia a fadiga. Esse hábito foi assimilado pelos bandeirantes. Como não haviam pés de erva mate em todos os locais, Antônio Raposo Tavares resolveu secar a erva e levá-la na bandeira. Daí surgiu o tradicional chimarrão. No município de Tapes, ainda havia uma fazenda de gado no Morro da Formiga, margem direita do canal de Itapoá. Itapoá, nome que significa pedra redonda. Em 1752, essas reduções foram arrasadas pelo exército português, pois os caciques Sepete Araju e Nicolas Nenguiru recusaram-se a cumprir o que determinava o Tratado de Madrid, assinado 2 anos antes. O gado jesuítico permaneceu como gado sem dono, espalhado pela vastidão do Pampa Gaúcho, o que era chamado de gado chimarrão. Servia de alimento aos índios charruas que habitavam o extremo sul do Rio Grande do Sul, altamente belicosos e nômades. Foi do cruzamento desses índios com o europeu que surgiu o gaúcho. Para aproveitar esse gado chimarrão, surgiram as charqueadas. Inicialmente em Pelotas e mais tarde por toda a margem direita da Lagoa dos Patos. O gaúcho caçava o gado selvagem no campo e o vendia nas charqueadas, onde os escravos faziam o charque e os portugueses ficavam com o lucro. Em Tapes, a realidade não foi diferente. Era assim que funcionava a charqueada de Brígida Calderon e Patrício Vieira Rodrigues. Localizava-se à margem direita da Sanga da Charqueada, no local onde atualmente se localiza o loteamento Luiz Carlos Wolff. Havia um ancoradouro de barcos, onde hoje se localiza o camping municipal Antônio Joaquim Simpson, onde ancorava o barco de nome Tapes. Por isso o local era chamado de Porto de Tapes. Há suas controvérsias quanto à existência de uma tribo indígena denominada Tapes. O termo era usado pelos bandeirantes paulistas para designar os índios e as aldeias do Rio Grande do Sul. Eu trabalho Patrícia há 27 anos. Wanda Maria Martins Pereira. Sou professora mesmo há 32 anos. Ele melhorou depois que unificou, só que a gente sentiu muito no momento, né? Naquela época, porque era um colégio só de jardim ao 5º ano, ao 6º ano, mais ou menos, tinha. E depois veio o Loureiro para cá, daí ficou uma escola maior. No início foi bem difícil. No início foi bem difícil para as crianças se adequar aos dois trabalhos. Mas como era o professor Weber, foi o diretor, foi um trabalho bem legal que ele fez, a gente conseguiu dar conta do recado. Foi bem legal depois. Certo.
Bom, meu nome é Viviane Guiar da Silva. Eu tive a oportunidade de conhecer os dois lados dessa escola, quando era Loureiro da Silva e o Patrício, porque a minha mãe foi professora e vice-diretora no Loureiro, e eu, enquanto isso, eu estudava no Patrício, desde o jardim. Depois eu me formei no magistério na escola Loureiro. E hoje sou professora há 18 anos nessa escola e vice-diretora a partir de 2013. A unificação aconteceu em 1997, na gestão do diretor Weber, como a professora Wanda já falou, né? E mudanças ocorreram, mudanças, né? Porque os alunos foram mudando, as gerações, né, foram mudando também, mas é uma escola muito boa de trabalhar. A gente tem o apoio dos pais, da comunidade, a direção, né, procura trabalhar em conjunto com a família, mas é uma escola bastante antiga, fundada em 1940. Né, o prédio é um daqueles prédios que na cidade de Camaquã, na cidade de Porto Alegre, na cidade de Guaíba, temos prédios com a mesma arquitetura, né, dessa escola. Então, uma escola bastante antiga. E a gente pretende conservá-la e fazer reformas para que ela continue essa escola maravilhosa de se estudar, de se trabalhar. Bom dia, Dom Cardoso. Bom dia, Lázaro Moreira, bom dia, amigos. Pois olha, eu quero registrar aqui, com grande alegria, com muita satisfação, a presença de uma pessoa que foi extremamente importante para a TAPS. Eu quero me referir a esta pessoa com muito carinho, porque ele, durante sua estada em nossa comunidade, formou sua família, depois foi para Curitiba, no Paraná, e de vez em quando lhe bate a saudade e ele volta. Hoje ele veio para a nossa cidade, para a sua TAPS, que eu tenho certeza, na incumbência de fazer um documentário sobre TAPS. Eu tenho certeza que isso aí faz parte da vida dele, e ele está aqui hoje no estúdio da Rádio Tapense. Ele já fez alguns contatos na cidade, está registrando, né, fatos, momentos e imagens da nossa TAPS e vai levar para Curitiba. Eu quero me referir a Alípio Keffer. Alípio Keffer, que há 40 e tantos anos atrás eu o conheci. Alípio, que ali na Praça Rui Barbosa tinha o seu quiosque, que era um cartão de visitas para a cidade. Alípio ali começou a sua vida, e dali ele construiu um dos prédios mais bonitos que TAPS tinha na época, há aproximadamente 30 anos atrás. Bazar e Livraria Keffer, um sonho dele, porque o Alípio gostava muito de cultura. O Alípio ali, no seu quiosque na praça, tinha livros, jornais, né? Ele lidava naquela época em que a cultura não era muito importante em cidades tão pequenas como a nossa. O Alípio já trazia para ali obras, trazia para ali leitura, o que era muito importante. Amigo de todos, Alípio, para nós, faz parte da história de TAPS. E nós da Rádio Tapense ficamos muito felizes, porque ele muito colaborou com a Rádio Tapense. Não que tivesse sido apenas patrocinador da Rádio Tapense, não. Alípio colaborou conosco, muito amigo de Gastão César, de toda a diretoria da rádio, desde o seu início praticamente, desde que chegou aqui. Alípio Keffer sempre viveu a Rádio Tapense. E por isso hoje eu tenho certeza ele está querendo também fazer um registro aqui em nossa emissora. Ele está em companhia do meu amigo Luiz Carlos Panzani, o Luiz Inácio Panzani, o Panzani que é outro tapense, né, de escola, um cara fantástico e que essa terra deve muito a ele. Então está com seu amigo Alípio
levando o Alípio dos mais determinados locais. Aí nós também iremos fazer isso agora. Já agendamos uma entrevista com o prefeito municipal, estamos agora já tentando entrar em contato com o presidente da Câmara de Vereadores, porque é uma intenção do Alípio levar também a palavra de nossas autoridades nesse seu documentário lá para Curitiba. A região foi habitada por índios da tradição tupi-guarani. Por volta de 1808, atraídos pela fertilidade do solo e pela abundância das pastagens da região, imigrantes açorianos estabeleceram-se na área, instalando estâncias e charqueadas que foram a base da economia local por algum tempo. Posteriormente, decorrentes da própria configuração geográfica, desenvolveram-se a prática da agricultura e da pecuária, que constituem atualmente as principais riquezas do município. Mesclado com a cultura indígena, os açorianos e negros, seguidos dos imigrantes, desenvolveram suas tradições, seus usos e costumes, que hoje ainda fazem parte do cotidiano da cidade. Em 1824, Patrício Vieira Rodrigues adquiriu a antiga Sesmaria de Nossa Senhora do Carmo. No ano seguinte, estabeleceu uma charqueada na foz de um arroio na Lagoa dos Patos e passou a chamar-se Arroio da Charqueada. Em função dessa atividade, é criado no local um porto que deu origem à cidade de Tapes. A primeira sede do município, denominada Freguesia de Nossa Senhora das Dores de Camaquã, foi criada em 29 de agosto de 1833. Sua emancipação política e administrativa ocorreu em 12 de maio de 1857, mas por questões políticas ou econômicas, a freguesia passava a integrar ora no território de Porto Alegre, ora de Camaquã, chegando inclusive a pertencer a Triunfo e Rio Pardo. Em 16 de dezembro de 1857, foi elevada à categoria de vila, sendo esta a data considerada como a de emancipação política do município. Em 25 de junho de 1913, o município desincorporou-se definitivamente de Porto Alegre e em 22 de maio de 1929, através de um plebiscito, foi realizada a transferência da sede da Vila de Nossa Senhora das Dores para o Porto de Tapes, então segundo distrito. Posteriormente, o decreto número 10, de 21 de setembro de 1929, muda o nome do município de Dores de Camaquã para município de Tapes, sendo o primeiro intendente o senhor Manuel Dias Ferreira Pinto. Acredita-se que o nome da cidade tenha origem devido aos índios que viviam no território antes da chegada dos colonizadores, ou ainda devido à Serra de Tapes, um acidente geográfico da região. Ou, por último, consequência de um dos barcos da charqueada do Coronel Patrício, que tinha esse nome, mas até hoje não se tem uma origem por definitiva. Segundo o professor Miguel Ângelo Sanches, historiador da cidade, dizer que o nome Tapes tem origem na serra do mesmo nome é, em primeira análise, um erro, porque a Serra de Tapes localiza-se mais de 200 quilômetros de distância da cidade, nos municípios de Piratini e Canguçu, ao sul do estado. Desta forma, não há nenhuma vinculação direta entre a Serra e Tapes, nem sequer com o município-mãe, Dores de Camaquã. Uma outra hipótese considera os índios Tapes como primitivos habitantes da região, daí o nome do município. Entretanto, esta versão, numa primeira análise, também carece de sentido. Os índios Tapes habitavam o Planalto Gaúcho, ao centro-norte do estado, igualmente distante. Os índios que habitavam esta região eram, segundo os pesquisadores, os Aranches. A versão de que um barco de nome Tapes, utilizado na charqueada do Coronel Patrício Vieira Rodrigues, teria dado o nome ao porto é bem mais razoável, mas há dificuldades em comprovar a teoria, porque, em primeiro lugar, não há comprovação de que este barco realmente existiu. Rui Quadros Machado relatava um boato popular sobre a existência de uma corrente presa junto à margem da Sanga das Charqueadas,
perto do suposto estabelecimento do Coronel Patrício, junto à atual Vila dos Pescadores. O povo dizia haver mergulhado na ponta daquela corrente os objetos de valor do coronel, devido ao avanço das tropas farroupilhas. Outros acreditavam tratar-se do barco Tapes. Populares, acreditando na versão da Caixa, teriam forçado a corrente, rebentando-a. Ali morria a história. Uma das citações célebres do barco Tapes é do poeta Paulo Martins, que citou o mesmo em versos. A hipótese mais provável é de que os padres jesuítas, vindos da Argentina e Paraguai, cruzaram o rio Uruguai, fugindo da perseguição dos bandeirantes à procura de índios amansados, com o intuito de escravizá-los. Em fuga, chegaram ao norte do estado, fundando as reduções jesuíticas de Tape, 1626. Na linguagem dos indígenas, Tapes era caminho, trilha para o mar, para a Europa, onde afinal os jesuítas tinham suas pátrias, credos e possibilidades de manter comércio. Era a zona de Tape o atual estado do Rio Grande do Sul. Com o estabelecimento dos jesuítas nas reduções gaúchas, Tape passou a ser dali ao mar. Os nativos do local eram índios do caminho, tapejaras, tapes. Do rio Jacuí ao Rio Grande, qualquer lugar era bom caminho. Com o início da colonização portuguesa, por volta de 1720, o termo tape deve ter sido assimilado pelo português, ganhando o plural e designado lugar de caminhos. O início da exploração do gado, abandonado pelos jesuítas no retorno ao Paraguai, em 1640, fez com que surgissem caminhos para os portugueses escoarem o couro e, posteriormente, a carne para o mercado externo. O gado da região da campanha, para chegar ao mar, deveria cruzar o caminho da serra, ou a Serra de Tapes. Com o tempo, devido ao forte avanço da colonização, a região do Tapes perdeu força e área devido à polarização causada pelo Porto de Pelotas e de Porto Alegre, passando a denominar a estreita faixa entre a Lagoa dos Patos e a Serra do Sudoeste. É possível especular isso nas expressões usadas, principalmente por pessoas da Serra, nascidas no início do século e ainda vivas, referindo-se à região e não à cidade, usando termos como lá para a Banda dos Tapes. Outro forte indício disso é o apelido do general Zeca Neto, um dos líderes da Revolução Federalista de 1923. Chimangos versus Maragatos, o Condor dos Tapes. Prefeito Silvio Rafael, entre as questões identificadas por Vossa Excelência ao assumir o Executivo Municipal, quais ou qual o senhor destacaria e os encaminhamentos adotados no sentido de equacioná-los? Caro Inácio, quando eu assumi o governo em janeiro desse ano, tive a primeira prioridade, e vou ter essa prioridade, no seguinte sentido. A maior indústria do mundo se chama turismo. E nós, Tapes, a nossa beira de lagoa, teve a concepção num velho porto, né, que foi abandonado quando mudou a logística, e que nós temos que virar a nossa cabeça para a água novamente, né? Ou seja, através de transporte, que tem um projeto muito grande sendo feito, né, que isso é demorado, a gente sabe que é demorado. Então eu entrei com a concepção de fazer a coisa mais rápida, andar mais rápido. O que eu penso? Se nós trazer para cá, para dentro de Tapes, de volta o que tinha, travessia a maratona, a natação, esportes aquáticos, namorada da lagoa, festa do arroz, os eventos esses que são tradicionais e que nós temos um público privilegiado com a duplicação da BR agora para nos atrair para cá. Então essa bela foto que você está vendo aqui nas costas vai ir para a beira da BR-116, convidando a população que não nos conhece ainda a vir aqui em Tapes e conhecer nossas praias. Nós temos uma conformação de praias diferente do resto das praias, né? Se compararmos com Barra do Ribeiro, talvez a gente tenha uma semelhança. Depois tu vai para Ambaré, já é uma praia mais aberta.
aí depois tu vai, passa Cristal e São Lourenço, uma conformação também diferente. Então aqui a gente tem várias praias. E agora de volta vai ter aquele amplo espaço onde vai ter uma empresa terceirizada, né? Quer dizer, uma empresa que ganhou uma licitação e que hoje vai tocar aquele processo ali, trazendo os turistas de volta para Tapes, né? É um belo lugar, sem dúvida nenhuma, a infraestrutura existe ali, está sendo equacionada, está sendo reformado. A parte de barracas, vão ser barracas que vão ser diferentes, não é essas barraquinhas com lona preta, amarela, verde, lonas de exército, com uma parte prateada em cima, onde não vai ter ali a insolação, ali, onde gera o calor. Então, quer dizer, é um projeto moderno. E que ali vai ter eventos também, vai ter campo de futebol, vai ter cancha de bocha, voltar até talvez retornar com um bloco de carnaval que existia dos campistas ali. Aí nós vamos para a Pinvest, que é um outro belíssimo lugar, eu diria que é o nosso cartão postal. A Pinvest nós já estamos fazendo a drenagem das águas ali que assolavam no inverno, colocando canos onde não tem, fazendo a infraestrutura, e tudo isso gerado com um projeto básico que eu vim de um movimento sindical, e eu achava que a gente tinha que ter um projeto para saber o que a base pensa no processo. Então eu separei a cidade em várias regiões, onde a pessoa, lá naquela determinada região, as pessoas que moram lá, têm ali o poder de ir lá e indicar 5 demandas. Eles indicando essas demandas, automaticamente tu vai planejando o teu governo em cima disso. É um projeto simples, barato de fazer, que não tem bônus, né? Na verdade, não tem ônus, desculpe, não tem ônus, porque tu faz com os próprios funcionários da prefeitura. Eu levo o secretariado para um determinado sábado lá e ouve todo mundo. Faz aquela pesquisa, uma rica de uma pesquisa, onde aquela pessoa que mora naquele lugar automaticamente indica a ação a ser feita. Então já estamos na metade desse projeto, até dezembro a gente finaliza, e aí tu cria o planejamento estratégico a partir do ano que vem em cima desse processo. E o que eu estou vendo em todas as regiões que eu estou fazendo é que é muito barata a solução que a população espera. Então o que é? Limpeza de rua, limpeza de praia antecipada, limpeza dos locais mais visitados e o capricho na frente das casas. Então eu vejo que dessa forma, e aí hoje eu tive uma reunião com o secretariado aqui de manhã, quando eu ando para a região sul, para lá para o lado de Bagé, Dom Pedrito, Pinheiro Machado, eu sinto muita saudade de Tapes. E nossa cidade é bela, eu sou apaixonado por Tapes. Sou passageiro aqui como prefeito, mas com certeza eu vou passar, mas a minha família e eu vou ficar aqui morando sempre. Então amo essa cidade, detesto quem fale mal dessa cidade, porque eu acho que é uma cidade que Deus nos privilegiou com beleza aqui imensurável. E vejo também o seguinte, que tu fazendo esse processo todo, e tu tendo esse arcabouço aí de planejamento estratégico, eu vou passar, mas vou deixar plantado aqui não um plano de governo, mas um plano de Estado. Nós reunimos amigos, familiares, né, conhecidos que gostam da causa, né, e que já trabalhavam de alguma forma, de forma independente na causa animal. E nós fizemos a primeira reunião, quando nós não tínhamos nada ainda concreto, né, e dali a gente formou um grupo. Hoje nós somos 9 voluntários e o nosso trabalho principal é um trabalho de conscientização, é um trabalho educativo principalmente.
próxima geração de prefeitos possam dar voz à população para eles escolherem o que eles querem para si mesmos. Então é um processo que eu acredito que, ao mesmo tempo que tu ouve as bases, tu te dá um processo moderno, um projeto moderno que está dando resultado. Já está, por enquanto, o pessoal está meio cético, ainda está naquela fase do teste São Tomé, que é ver, quer enxergar primeiro para crer no processo, mas eu acredito que isso aí vai ficar consolidado. E o turismo, volto a dizer para vocês, é a nossa bandeira, é a maior indústria que existe no mundo. Hoje tem a Copa do Mundo, a gente sabe que vai chegar a Copa do Mundo no ano que vem, aqui em Porto Alegre. Nós pensamos em atrair essa mídia, o cara que vai passar na BR-116 aqui, turista que vem 10 mil pessoas, 9 mil viagens, 1.000 vão olhar jogo. Eles vão procurar a região, vão procurar aqui a história farroupilha, vão procurar a história até de Tapes, dos índios, enfim, e nós temos que aproveitar isso. Nós temos um berço cultural muito rico, que através da nossa cultura aqui, como o conjunto dos Tapes, o Zé Cláudio Machado, o nosso cantor das Três Fronteiras aqui, então o Paulo, então nós somos privilegiados. Então a gente tem uma riqueza aqui cultural muito grande e essa beleza aqui que Deus nos deu que a gente tem que aproveitar. O ginásio Nossa Senhora do Carmo, mais conhecido como Colégio das Irmãs, por ser dirigido por irmãs beneditinas da Ordem de São Francisco. Aqui neste prédio, desocupado na década de 50, religiosas católicas formaram a primeira turma do ensino fundamental completo. O ginásio Nossa Senhora do Carmo posteriormente transferiu-se para a sede que vimos nessas imagens. Este é Paulo Martins, homem que traz nas veias a tradição do gaúcho e o amor pela cidade de Tapes. 45 anos de carreira, 24 discos e 4 livros de poesias, campeão de trovas do Rodeio Internacional de Vacaria. Artista plástico Silvio Rebelo. Silvio Rebelo, gaúcho de Tapes, um dia largou tudo, foi viver em Salvador. 7 anos de Bahia, bebeu cor, calor, axé, vibrações e energia. Arte africana, sedução, inspiração, fascínio. Assimilou, transformou, inventou, combinou, fundiu, transmutou. Alquimias, imaginação, criatividade, sínteses, inovação e arrojo. Quando se fala em comunicação em Tapes, qualquer tapense lembra do nome de Enon Cardoso. É um ícone desse trabalho nessa região. Enon, dá um apanhado aqui para nós, um pouco da história da Rádio Tapense que tu tanto conhece, que é o principal veículo de comunicação aqui da cidade. Bem, Nácio, eu comecei na rádio em 1963, em caráter experimental. E a rádio veio ao ar em 1964, dia 10 de maio. Eu tive a felicidade de ser um dos locutores que falou na rádio naquela época. O Alípio tem testemunho de como nasceu a Rádio Tapense. O Alípio veio para cá em 1956, portanto 8 anos antes da fundação da Rádio Tapense. A Rádio Tapense foi sempre uma rádio voltada para a comunidade. O seu slogan, colocado na época, era símbolo de amizade em seu lar, que foi um slogan que o Carlos Alberto de Carvalho, hoje diretor da UniTV, da PUC, colocou. A rádio nasceu em função da intenção de líderes da comunidade, liderados pelo então Antônio Joaquim Simch, naquela época, né? E dos líderes da comunidade, principalmente dos líderes ruralistas e políticos daquela época, que se cotizaram em número de 82 e 62, aliás, e fundaram a Rádio Tapense, por cotas. De lá para cá, nos identificamos com a comunidade, somos a única emissora aqui nessa parte do nosso estado, né? E tendo apenas a Rádio Camaquense de Camaquã como uma emissora regional. Nós hoje também somos regionais, de 250 passamos para 3 kW, atendendo a um público de 275 mil habitantes e atingindo a 15 municípios aqui na nossa região.
A nossa história é uma história rica, onde pela emissora passaram inúmeros tapenses que hoje, naturalmente, claro, não estão mais na rádio, outros se foram, mas outros em outras atividades lá, que fizeram a história da rádio. Armazéns da Mercantil Arroz. No longínquo 1927, João Ataliba Wolff fundou, juntamente com Arthur Schaffer, a empresa Mercantil Arroz, da qual fez parte esse conjunto de armazéns destinado à secagem, armazenagem, beneficiamento e comercialização de arroz produzido em diversas regiões do Rio Grande do Sul, especialmente nos municípios de Tapes, Camaquã, Barra do Ribeiro e Mostardas. Em 1993, as propriedades pertencentes a João Ataliba Wolff foram divididas entre os seus netos, cabendo a Bárbara Pilote Wolff e Maria Elizabeth Pilote Wolff a Fazenda Segredo, localizada em Tapes. Também em 1993 foi fundada a Arrozeira Sul S.A., ainda em funcionamento. Jornais. Tapes possui atualmente 2 jornais, Armazém de Notícias e A Notícia, com periodicidade quinzenal mensal. O Armazém foi fundado em 1º de fevereiro de 1993. Circula em Tapes, Arambaré, Sentinela do Sul, Camaquã, Cerro Grande do Sul, Sertão Santana e Mariana Pimentel. Jornalista responsável, Crisante de Quadros Júnior. A Notícia é editado quinzenalmente, tendo completado em dezembro de 2013 a sua 24ª edição. Circula basicamente em Tapes, destacando-se pelo conteúdo político do noticiário. Jornalista responsável, João Carlos Amaral. CTG. Fundado em 26 de agosto de 1956, o Centro de Tradição Gaúcha de Tapes teve como primeiro patrão o Sr. Adi Quadros Machado. A princípio chamado de CTG Quinzote Quadros, o atualmente denominado CTG Província de São Pedro mantém vivo seu lema: reviver a tradição e engrandecer o Rio Grande do Sul e a pátria. O CTG possui cerca de 300 sócios que usufruem da ampla sede, na qual ocorrem bailes, domingueiras e jantares abertos à comunidade, além de cursos de dança de fandango e outras atividades recreativas de cunho tradicionalista. Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS. Instalada em Tapes desde 2004, a unidade da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul oferece hoje o curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental. Em 2013, o curso, ministrado no período noturno, contou com 9 professores e 65 alunos. A UERGS ocupa o prédio concebido para funcionar como Centro Integrado de Educação Pública, CIEP. Aqui fica o estádio Capitão Matos, o Grêmio Esportivo Juvenil, como é carinhosamente conhecido, e preserva em Tapes a paixão pelo futebol. Foi fundado no dia 1º de março de 1933, localizado na Rua Coronel Pacheco, 840. Tapes possui hoje cerca de 120 pescadores credenciados. O ancoradouro dos aproximadamente 30 barcos utilizados por eles localiza-se na Sanga das Charqueadas, entre as ruas Sadi Antônio dos Santos e João Ataliba Wolff. A Vila dos Pescadores, na qual residem 70 famílias, teve como primeira moradora a senhora Áurea Martins de Freitas, isso em 1964. Sua casa era de barro e o telhado era de capim Santa Fé. Também foram morar na vila nessa época Arlindo Gonçalves e Sadi Antônio dos Santos. Suas casas, construídas com tábuas abandonadas pelos navios, já tiveram cobertura de telha.
Sadi foi o primeiro pescador cadastrado e empresta o nome à única rua da vila. A Associação dos Pescadores de Tapes é filiada à Colônia de Pescadores Z8, com sede em São Lourenço do Sul. A sede da Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, em Tapes, é utilizada atualmente por 20 sócios efetivos e 90 sócios comunitários. Praia dos Pinheirais da Lagoa. Localizada no bairro Pinveste, distante 4 quilômetros do centro da cidade, tem uma extensão de 6 quilômetros com orla de areias brancas e mata nativa. Balneário Municipal. Quem morou ou visitou Tapes em meados do século passado há de lembrar-se do Balneário Municipal, na época o principal ponto de atração turística da cidade. Famílias de tapenses e visitantes deliciavam-se naquele recanto aprazível. O balneário contava com restaurante-bar, no qual, especialmente nas noites mais quentes do verão, podia-se tomar uma cervejinha bem gelada, desfrutando da brisa vinda da Lagoa dos Patos. Mudanças na configuração do solo e descuido na preservação ambiental prejudicaram o balneário, que, assim mesmo, conserva traços de sua beleza. Realmente uma satisfação conversar com o Alípio Kiefer, até porque a gente acaba recordando o passado, e eu me recordo que em 72 eu vendia picolé para Alípio Kiefer. E agora com a visita dele em Tapes, a gente já começa a relembrar o passado, aí, a nossa bela Lagoa dos Patos, o balneário Pinveste, que o Alípio não conhecia na época, não existia. Então realmente é uma satisfação. E eu gosto muito de ter dentro do meu escritório fotografias antigas de Tapes, para a gente relembrar a época da construção da Igreja Matriz, que foi em 51 para 52. Eu tenho uma foto ampla da foto aérea de Tapes, que isso realmente é uma satisfação muito grande para o morador de Tapes e para quem esteve morando em Tapes e se por uma eventualidade teve que se ausentar e agora retorna alguns anos depois para rever Tapes. Realmente é uma satisfação, é uma alegria completa falar de Tapes, à margem da Lagoa dos Patos, uma beleza natural, ímpar. Desconheço uma cidade tão bela que tem uma lagoa nos fundos de Tapes. Realmente é isso, Alípio. Conte-nos um pouco da história do Café Central, este ponto tradicional de encontros em Tapes. O Inácio, o prédio onde existe atualmente o bar e Café Central foi construído pelo senhor Felicíssimo Alfonsin. E o Café Central foi inaugurado pela dona Marina, uma pessoa que atualmente mora em Porto Alegre e tem 98 anos de idade. E anexo ao café tinha o Cine Roma, que era de propriedade da dona Maria e irmã da dona Marina. Bom, eu entrei no café para trabalhar com a idade de mais ou menos 10 anos. E nessa época, o proprietário era o senhor Armando Gross. Era frequentado pelas maiores autoridades do município, prefeito, vereadores, juízes, promotores, empresários, comerciantes. E como talvez pelo fato de naquela época não ter televisão, todos os dias ao meio-dia e à noite, após o jantar, as pessoas se encontravam ali para falar em esporte, política, enfim, é um local muito frequentado, como é até hoje. Eu trabalhei no café até os 18 anos, quando fui servir, voltei e fiquei até os 22. Depois eu fui lá para o Clube Aliança, onde fui econômico. Bom, o café, depois desse período do senhor Armando, teve vários donos. Teve o Paulo, teve o Tito, teve várias pessoas. E atualmente é
proprietário do Café Central, a família Mocelin. E até tem um fato interessante que eu gostaria de contar para vocês, que na nossa época o bar e Café Central era frequentado quase que exclusivamente por homens. E com a vinda da família Mocelin, hoje as filhas e a dona comandam o bar, então a frequência de mulher aumentou bastante. Então é um fato interessante que eu gostaria de relatar para vocês. Butiazal de Tapes, formação florestal única no mundo todo. A grande fonte de inspiração das essências é o Butiazal, um santuário exótico da natureza, localizado no município de Tapes. O Butiazal parece estar deslocado do cenário do Rio Grande do Sul como uma terra estranha. A vegetação lembra um lugar de clima tropical e é composta prioritariamente de butiás permeados de cactos. Em alguns pontos também encontramos árvores nativas como guajuviras e figueiras. Nos pés de butiás temos, vivendo em bela harmonia, samambaias, bromélias e orquídeas nativas. No verão, do solo arenoso, parece brotar um calor senegalês. Lagoa dos Patos. Em Tapes, a Lagoa dos Patos propicia à comunidade turistas, balneários e praias que no verão atraem banhistas e esportistas por sua beleza. Além de possuir uma bela enseada, também é conhecida pelo Pontal de Tapes, no qual acontece a travessia de natação, onde participam nadadores de todo o Brasil. A lagoa é própria para a navegação, pois possui um canal dragado desde a marina localizada no Clube Náutico. Pontal Tapes Hotel. Inaugurado em 14 de dezembro de 1995, o Pontal Tapes Hotel localiza-se em uma área de 5 hectares, dos quais 1 hectare é de mata nativa. Bem próxima à Lagoa dos Patos, a área permite contato com diversos espécimes de animais e plantas típicas da região. Em cada um dos seus 21 apartamentos, o Pontal hospeda até 6 pessoas. A 1,5 km do centro da cidade, o hotel tem entre seus principais clientes famílias em busca de tranquilidade, conforto e encantos naturais. Inaugurado em 1924, o prédio do antigo Clube Aliança foi construído por Raimundo Gonzalez. O clube foi fundado em outubro de 1916 por um grupo de rapazes que se reuniram para harmonizar 2 companheiros que estavam desentendidos, Baltazar Garcia e Érico César, ambos empregados de Adílis de Araújo Peixoto. Condicionados pelos amigos, fizeram as pazes. Como prova desta aliança, formaram uma sociedade cujo nome inicialmente o de Aliança Tapense. O Clube Náutico Tapense surgiu da vontade de um grupo empenhado em fundar às margens da Lagoa dos Patos uma entidade voltada para os esportes aquáticos e o turismo na cidade de Tapes. Em reunião realizada nas dependências da ASCAR, na Prefeitura Municipal de Tapes, assim ficou constituída a primeira comodoria. Comodoro, José Quadros Coelho. Secretário, Cid Joaquim Barbosa. Tesoureiros, Manfredo Manhofer e Valfredo Garcia Basler. Participaram ainda da reunião Camilo Barbosa, Clóvis Rui Barcelos, Jaime Rocha e Ângelo Arosa Soares, também participantes da diretoria. Passou-se então a elaborar o Estatuto da Sociedade, aprovado em reunião do dia 21 de novembro de 1968. Restava à comodoria conseguir um imóvel para erguer a sede social da nova sociedade. Após exame de vários locais, concluiu-se que o melhor seria o situado no lado norte da cidade, após a Sanga no Meio, em área de propriedade do senhor Carislau Vasconcelos Jardim. No dia 15 de setembro de 1968, os diretores procuraram o Sr. Carislau, que concordou em fazer a doação de 5 hectares. Assim, nasceu o Clube Náutico. Situado às margens da Lagoa dos Patos e distante 2 quilômetros do centro da cidade de Tapes,
O camping Orlando Nogueira Ramos é um verdadeiro jardim cercado de mata nativa, à disposição dos associados do Grêmio Geraldo Santana. Oriundo de uma doação datada de 6 de junho de 1973, o camping de Tapes possui uma área de 46.800 metros quadrados, onde estão distribuídos uma portaria, administração, salão de festas, banheiros, sanitários, churrasqueiras, piscinas, cabanas e locais de acampamento para trailer, barracas e módulos, além de uma frente com 120 metros para a praia de Água Doce. Atualmente conta com uma equipe de funcionários treinados para bem atender aos associados que para lá se dirigem. Tapes é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. O município está situado no litoral da Lagoa dos Patos, que é considerada a sua maior riqueza natural, sendo responsável pelo desenvolvimento do setor turístico. A agricultura é outra atividade econômica que se destaca. Eventos de abrangência local, regional e nacional relacionados ao folclore, música popular, artesanato, dança, automobilismo, pesca, religião, entre outros, contribuem para atrair a Tapes visitantes de várias regiões. Praia do Balneário Rebelo. Localizada na sede do município, possui um completo serviço de camping hotel. Sua extensão é de aproximadamente 4 quilômetros de areias brancas e arborização com lindas figueiras. Suas águas são rasas e é frequentada principalmente por excursões de outras localidades e também população local. Possui ainda 4 campings que margeiam a lagoa. Inaugurado no início dos anos 50 do século passado, o Hotel Balneário Rebelo é referência no ramo de hospedagem em Tapes. Com 23 apartamentos, o hotel hospeda cerca de 1.000 pessoas dos mais diversos locais do país no período de alta estação turística, entre dezembro e fevereiro. Recebeu também, por ocasião das provas de natação realizada na Lagoa dos Patos, a travessia do Pontal de Tapes e a Maratona Mundial de Natação, competidores de prestígio internacional. Rádio CGB, 23 horas no ar. Músicas pelo Mundo. Apresentação: Mauro Vargas. A Noite é Nossa, com Sérgio Pavinato. Domingo Especial, com Cláudio Remião. Serenata, com Luiz Antônio Borba. Compartilhe esta ideia. CGB, uma emissora a serviço de Tapes e região. O gaúcho quer cantar a querência, o céu azul, os verdes pampas e o mar, e as mulheres que são belas, as calmas noites nos rincões, o céu bordado de estrelas, manto de heróis e tradições. Rio Grande do Sul, dos prados que não tem fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberá sempre dentro de mim. Rio Grande do Sul, dos prados que não tem fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberá sempre dentro de mim.
Grande do Sul. O gaúcho quer cantar a querência, o céu azul, os verdes pampas e o mar, e as mulheres que são belas, as calmas noites nos rincões, o céu bordado de estrelas, manto de heróis e tradições. Rio Grande do Sul, dos prados que não têm fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberá sempre dentro de mim. Nos prados que não têm fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberá sempre dentro de mim.